Agora a gente muda de assunto no JC porque o Brasil passou da marca de mais de 1 milhão de divórcios extrajudiciais. É o tipo de divórcio que evita a burocracia que muitas vezes é enfrentada no judiciário. E isso facilita a vida de quem está passando por esse processo. Foram 5 anos entre namoro e noivado até que veio o casamento. Mas o matrimônio de Márcia durou apenas 3 meses. E a decisão de se desfazer da aliança não foi nada fácil, apesar de entender que a relação tinha chegado num ponto inevitável. É uma decisão realmente complicada, mas eu acho que é necessária. Quando ambas as partes concordam que não dá mais uma relação, não adianta a gente continuar, entendeu? Então, a gente teve muitas conversas entre si e postergar essa relação realmente não seria o certo a se fazer. E como se não bastasse passar por essa turbulência, ainda precisou enfrentar na justiça todos os trâmites do divórcio, mesmo sendo uma separação consensual. Não foi uma situação muito fácil, né? Onde a gente teve 2 audiências e na primeira já não foi muito fácil, mas a segunda foi onde o juiz ainda tentou dar um tempo para as partes conversarem, entrar em algum acordo, mas a gente já sabia o que a gente realmente queria e foi o que foi feito, né? A gente conseguiu a separação e seguimos. Além do desgaste emocional de pôr fim a uma relação, os casais que decidiam pelo divórcio enfrentaram obrigatoriamente durante anos a burocracia judiciária. Mas desde 2010, uma mudança na legislação permite oficializar a separação via cartório, um caminho bem mais simples e ágil. A gente teve uma alteração na redação da própria Constituição Federal, porque antes, quando surgia o desejo de dissolver o casamento, de pôr fim ao casamento, o que acontecia? A gente precisava entrar com um processo judicial para separação, chamava de separação judicial, certo? E aí, isso até 2010. A partir de então, houve essa alteração na redação da Constituição e agora a gente não precisa mais desse processo de separação. A gente pode dar entrada diretamente no processo de divórcio. Qual é a diferença? Antes a gente fazia o processo de separação judicial e aí pelo prazo de 1 ano, as pessoas elas não podiam contrair um novo casamento. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito maior, tanto porque a gente pode dar entrada diretamente no divórcio, quanto a gente pode fazer de modo extrajudicial, em cartório. Desde a mudança, os divórcios extrajudiciais, como são chamados, já ultrapassaram no país a marca de 1 milhão. E para ser feito via cartório, é preciso atender obrigatoriamente a 2 requisitos: não ter filho e ser consensual. Quando não for o caso, só mesmo através da justiça. A boa notícia é que essa forma, apesar de mais longa, também foi simplificada. Para fazer extrajudicialmente em cartório, é necessário que as partes elas estejam em consenso. A gente chama de divórcio consensual. Não pode ter litígio entre as partes, certo? E é necessário também que não tenha nenhum filho menor de idade, não pode ter nenhum incapaz na relação. E aí, estando dessa forma, é possível fazer extrajudicialmente. Quando é que tem que obrigatoriamente entrar na justiça? É exatamente o oposto. Quando tem filho menor de idade, por exemplo, mas aí, inclusive, judicialmente, a gente já tem uma celeridade no procedimento. Desde 2015, a gente teve uma alteração, uma mudança no Código de Processo Civil e agora a gente tem uma audiência que é a audiência de conciliação, que ela é obrigatória em todos os processos. Então, muitas vezes, na própria audiência de conciliação, a gente já consegue colocar fim. Então, a gente não tem mais aquele processo extremamente longo para poder ter uma sentença de divórcio. Pela falta de conhecimento, Márcia se divorciou judicialmente. Foi 1 mês até concluir o processo. Hoje, tendo conhecimento que existia um caminho mais curto, teria feito de forma diferente. Teria buscado esse caminho sim, porque eu entendo que não adianta a gente prolongar algo que a gente já sabe que não vai dar mais certo e, vai ficar angustiado, vai ficar uma coisa pesada. Mas resolveu, passou, é o que importa.